Olá! Já tá fazendo. Tô na palma da mão, só na palma da mão. Olá! Olá! Tudo bem? Vamos chegando, que meu convidado está aí. Tô aqui. Olá, tudo bom? Essa trilha só. Gostou dessa trilha? Bacana mesmo. Seja bem-vindo, Paulo Tadeu. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. Eu até retoquei a maquiagem, o meu cabelo. Eu passei perfume. É, muito bacana da sua parte. Escuta, eu estava lembrando aqui, eu te conheci quando você era loiro. Eu tinha cabelos e era exatamente, eu tinha aqui, eram encaracolados, era assim, era uma outra realidade. É mesmo. Faz tempo, né? Já faz um tempo já. Foi Eu lá te na conheci. Foi Foi. lá na Folha de São Você trabalhava no propaganda e marketing. Exatamente. Nossa, eu era um adolescente. Exatamente. Praticamente uma menina. Não, menina eu continuo. Eu só não tinha cabelos brancos. Exatamente. Faz parte. Então, e depois a gente se reencontrou na agência. Quando eu fui assessora Isso. de imprensa da agência, você era dupla lá Com com o o seu... Sérgio Toró. Isso. E E depois com o japonês lá, como ele chama, que fez dupla com você. o Suzuki. O Suzuki, isso mesmo. Que legal. Exatamente. Quantos anos de história nós temos? Muito bem, bastante. Quando Daí você era, Fala. quando você era publicitário, você pensava em ser dono de editora? Não fazia a mínima ideia. Eu não pensava nem em escrever, para falar a verdade. É. Eu tinha, quando eu estava lá pelos 30 e pouquinhos, 29, 30 anos, as pessoas me falavam assim, você devia escrever alguma coisa, devia escrever um livro. E eu falava que não imaginava o que pudesse escrever. Naquela época eu acabei, depois de um tempo, de tanto ficar sacaneando com as pessoas, essas coisas que hoje se chamam de pegadinha, eu acabei fazendo um livro sobre isso, contando as pegadinhas que eu fazia com as pessoas. Foi o primeiro livro que eu publiquei, Manual da Sacanagem, chamava. Depois eu acabei fazendo um outro livro, um terceiro, escrevi esses três, e aí, quando eu fiz o quarto livro, ainda como publicitário, eu apresentei para as editoras que eu conhecia e o livro não foi aceito. Por uma série de motivos. Tinha editora que já tinha coisas parecidas, enfim. E aí eu acabei, na época, eu pensava em ter uma empresa, né? Mas eu não queria ter agência de propaganda, apesar de ter uma carreira até que bacana na área de propaganda. E aí eu resolvi, falei, de uma coisa, já estou pensando em ter uma empresa. Eu conheço nada no mercado editorial, né? Eu era autor só, não conhecia nada no mercado editorial. E aí eu comecei a editora trabalhando, eu trabalhava às 8 horas regulamentares lá, 9 horas, 10 horas regulamentares. E na hora do ir ao almoço, de manhãzinha cedo, à noite eu cuidava da editora, dos 2 primeiros livros que a editora estava lançando. A editora começou a crescer, assim, aos poucos, mas tomando cada vez mais meu tempo, a editora tomando cada vez mais meu tempo. E aí eu fui migrando, aos pouquinhos, eu fui migrando da área de propaganda para a área editorial, e a editora hoje está com 20 anos, quase 21 anos já, e 700 títulos lançados, vários best-sellers, enfim, é uma editora que tem um nome muito forte no mercado hoje, com vários títulos bem reconhecidos. Você montou a editora para lançar o seu livro e depois você achou que isso seria uma carreira mesmo, um negócio?
Então, eu comecei com os dois livros que eu tinha dois livros prontos e pensei que se desse errado, ninguém iria reclamar comigo, né? Claro, É, era você mesmo. Só você e myself. exatamente. Então, assim, então foi interessante ter esses dois livros. Os dois livros foram bem, assim, não posso reclamar. Os livros foram bem, começaram bem. Eu comecei a editora muito bem, com dois livros que eu acertei. Porém, foi a minha foi a forma que eu tive para aprender o que era o mercado editorial, porque eu não sabia como é que vendia, para quem vendia, como vendia, nota fiscal. É. Eu era, no final das contas, eu era editora sozinho, né? Eu era a editora de um homem só. Fazia É. desde a revisão até a entrega do livro na porta da Da Siciliana. livraria. Na época tinha Siciliana e Saraiva ainda. Que legal. Bom, só para avisar os nossos internautas que nós estamos conversando com o Paulo Tadeu, diretor da Matrix Editora. E se vocês gostarem da conversa, vão colocando uns coraçõezinhos aí que nos ajuda a aumentar e trazer mais seguidores para a nossa conversadoria. Coraçõezinhos, é bem lembrado lá. Põe o dedão aí no coração, você gruda que sai um monte de coraçõezinhos coloridos, fica até bonita a nossa imagem. Olha que lindo, muito bom. Ó, eu ia fazer uma foto. Olha, tem a Maria, a Cris, a Paty Tegato, e a Cone, o Bruno Chiaroni chegando agora, a Lúcia Corques, a Lúcia Faria, a Marília Botelho. Hoje eu não estou com a minha peça da Marília Botelho, joalheria, mas eu vou colocar qualquer dia desse. Viu, Marília? Beijo para você. Paulo, me conta uma coisa. Teve uma vez que a gente estava numa festa de aniversário e acabou a luz. E a gente ficou meio sem saber o que acontecia e, de repente, no dia seguinte, a gente soube que foi um apagão enorme em São Paulo. Você lembra disso? Foi o apagão que teve no Brasil, não foi só São Paulo, não. Foi o apagão que teve famoso. A editora era uma festa de 10 anos da editora. Isso. Então, tem pouco mais de 10 anos esse evento. E aí na época, eu fiz uma festa num lugar lá chamado Estilo Cabaré, e aí convidei pessoas para fazer. O Marcelo Mansfield foi fazer um stand-up, tinha um outro autor meu que fazia mágicas, ele foi fazer mágicas. E aí, enfim, aquela festa da editora, convidei os autores, amigos, e aí na festa, apaga tudo. A gente imaginou, lógico, que fosse uma queda de energia. E aos poucos os celulares iam falando: estou aqui no Rio de Janeiro e não tem luz também, eu estou aqui em Minas e não sei o que aconteceu. E aí a gente foi ver que a coisa era mais grave. Enfim, a festa acabou da mesma forma, foi divertido, foi um marco, é uma coisa inesquecível. Eu digo que acho que é uma das pouquíssimas festas que a gente lembra. Quem esteve lá realmente lembra como você, porque foi um acontecimento sui generis. Bom, tem um monte de matéria que fala assim: onde você estava quando o avião bateu na torre, né? A gente pode dizer: onde você estava no apagão que teve no Brasil? Exatamente. As pessoas vão lembrar da festa da Netflix. Enfim. Me diz uma coisa. Claro. O livro da Bruna Surfistinha, o que mexeu na sua vida como editor? Olha, o livro dela na verdade, o livro dela serviu de inspiração para eu fazer o segundo livro sobre o assunto, que foi da Vanessa de Oliveira, né? Foi uma pena eu não ter recebido aquele... Que, na verdade, foi uma ideia do Marcelo, da Panda, o livro da Bruna, mas como eu fui o segundo editor a receber o segundo livro de uma garota de programa na época, que foi a Vanessa de Oliveira. E eu vi que o livro da Bruna tinha acabado de sair. Eu achei o livro da Vanessa muito interessante, então, assim, serviu como inspiração. Para eu publicar o segundo livro, que fez um grande sucesso também, a Vanessa se tornou uma autora muito, muito bem vendida aqui na editora. Hoje ela foi muito bacana, porque ela me agradece muito. Eu fico muito contente, porque ela me agradece muito as oportunidades que eu dei a ela.
porque ela se tornou uma escritora, se tornou uma figura conhecida, e hoje ela tem uma empresa, ela largou, logicamente, faz tempo essa vida, e hoje ela monta uma empresa com 20 funcionários, você acredita? E ela se dedica a ajudar outras mulheres que têm problemas nos relacionamentos. E então é muito bacana, assim. E aí eu converso, sempre falo com ela, porque a gente ainda tem projetos em comum, e ela sempre me agradece por eu tê-la ajudado, porque realmente foi uma porta que se abriu para ela, na medida em que ela compartilhar com as pessoas os conhecimentos que ela tinha, e hoje ela continua fazendo isso, vendendo esses conteúdos que ela tem para as mulheres que querem ajuda. Bom, mas esse é um viés também que marcou a trajetória da Matrix, né? Livros de não ficção muito instigantes, né? Fala de alguns títulos para nós, por favor. Olha, o mais recente, o da Vanessa são best-sellers. Aí, hoje a gente está numa pegada muito forte de livros de reportagem, né? A gente teve, sei lá, o Assassinato de Reputações. O Nome aos Bois, né? O Nome aos Bois? O Nome aos Bois também, que conta a história das falcatruas da JBS. O último grande best-seller está aqui, ó. Richthofen. O livro sobre a vida da Suzanne von Richthofen. Muita gente, inclusive, ficava revoltada, achando que a Suzane estava recebendo dinheiro por causa da publicação desse livro. E nós tivemos, o autor e eu tivemos que explicar que não, quem recebeu dinheiro era o autor apenas. A Suzane nunca recebeu nada, muito pelo contrário, ela ficou possessa em saber que o livro estava sendo publicado. Ela é só uma personagem, não é? Exato. E ela até conseguiu uma liminar proibindo, através do Ministério Público, o Ministério Público conseguiu uma liminar proibindo a publicação do livro. O livro ficou 37 dias proibido de ser publicado, e aí conseguimos ir ao Supremo Tribunal Federal, e lá, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a obra foi, logicamente, liberada, porque realmente não fazia sentido uma publicação dessa ser barrada. E na verdade, eu tenho que agradecer muito a Suzane, porque graças a essa atitude dela e do Ministério Público, o livro ganhou uma notoriedade ainda maior, né? Porque assim, a Suzane já é conhecida no Brasil por causa da barbaridade do crime dela. A ação de censurar uma obra ajudou a dar mais destaque ainda para esse tipo para o livro, né? E realmente a gente conseguiu, ficamos aí acho que 10 semanas na lista de mais vendidos. Que legal. E só não ficou por causa da pandemia, porque aí as lojas fecharam e mudou o mercado, né? Toda a lógica do mercado, o mercado de pernas para o ar, hoje é um novo mercado. O pessoal está buscando hoje autoajuda, né? Como passar pela pandemia, como se acalmar, como rever, sei lá, processos. A gente vai viver um novo mundo agora. A gente não sabe, em primeiro lugar, o que fica do mercado editorial em relação às livrarias, né? Quais as que sobrevivem, as que não sobrevivem. Isso não só em livrarias, mas em várias empresas também. Em geral. A gente tem visto, infelizmente, muitas empresas aí já fecharem, outras empresas em recuperação judicial. Realmente é uma situação grave. E isso também não é diferente no nosso mercado, no mercado de livros, né? Então, vamos ver como é que fica a situação agora nessa retomada pós-pandemia. Bom, além dos livros, você também criou as caixinhas de pergunta, de jogos. Explica um pouquinho. Eu sou o criador dessa linha de produtos. São o que eu chamo, hoje é uma marca registrada chamada Livro Caixinha. Esse nome hoje é registrado, graças a Deus, e isso eu posso dizer que eu sou o criador desse formato de livros em forma de caixinha, como esse aqui, como esse outro aqui, tem esse outro aqui com a Turma da Mônica. Eu gosto das perguntas para as crianças, puxando assunto, puxando conversa. Isso, tem vários desse tipo. E aí, esse formato que dá certo, que a gente tem uma boa entrada, ao longo desses anos todos a gente formou uma boa rede de distribuição também,
E são vários títulos que a gente já tem publicado. E, enfim, então é uma coisa bacana. Eu acho legal ter criado, trazer esse DNA da propaganda, né? Voltando ao começo da nossa conversa, trazer esse É. DNA da propaganda, de criação, de sair do lugar comum, de fazer coisas diferentes. Isso é uma coisa que eu acho que é uma característica minha como editor, buscar o que é diferente, buscar o que ninguém fez, também porque isso é até por uma questão de sobrevivência, né? O livro só consegue aparecer se ele tiver algo que ninguém fez até agora. Então, Legal. essa é uma das características das caixinhas. Muito bom. Bom, lembrando os nossos telespectadores internautas digitais, os nossos Instagrammers, como diz a minha ídola, Consuelo Blocker. Instagrammers, boa tarde. Estamos aqui conversando com o Paulo Tadeu. E se estiverem gostando da conversa, clica nos coraçõezinhos aí, que isso nos ajuda a posicionar melhor no Instagram. Paulo, eu queria saber do seu stand-up comedy para crianças, o primeiro proibido para maiores. Vou contar um pouquinho também, vamos lá. Bom, isso aí, esse nome esse proibido para maiores surgiu em função desse livro aqui que eu lancei, fiz em 2007. 2007. Eu ia falar 8. Não, quando meu filho tinha 6 anos, e aí eu fiz porque eu gostava, eu contava piada para meu filho, ele gostava de escutar, e aí eu resolvi fazer de presente para ele, sem maiores pretensões, porque eu queria, na verdade, colocar uma dedicatória para ele ali no começo do livro, né? Como eu fiz. Gabriel? O Guilherme. Guilherme, perdão. Não, então. Aí eu fiz o livro assim, sem maiores pretensões. Eu tinha editora, faço uma tiragem pequena, coloco no mercado para vender. Se vender, ok. Se não vender, não tem problema. É importante que fique esse registro para ele, para a vida dele. E aí, para minha surpresa, depois de algumas poucas semanas, o livro esgotou. Eu falei, final de ano, vai ver que as pessoas compraram para dar de presente. Eu comprei, as meninas tinham em casa, adoravam. Dei sorte. E aí o livro teve uma segunda edição, uma terceira, uma quarta. O livro se tornou um fenômeno editorial. Ele vendeu 180 mil exemplares até hoje. É um número assim muito forte, muito grande, né? A gente conta nos dedos quem tem os autores que têm 6 dígitos aí de livros vendidos no Brasil. Legal. E aí fiz outros livros de piadas para crianças, mais 7 títulos nessa linha, que também foram muito bem vendidos também. E aí, quase nessa experiência toda, eu acabei transformando essas piadas que eu contava, que eu escrevia. Um dia inventei, assim, de fazer o primeiro stand-up infantil do mundo. E aí adaptei algumas dessas brincadeiras, dessas piadas todas, no formato de stand-up e lancei um espetáculo que a Lu está falando que se divertiu muito. Muito obrigado, Lu. E aí comecei lancei isso para o mercado, acabei me apresentando em teatros aqui de São Paulo, de Campinas, de vários lugares, e foi uma experiência muito interessante, né? Mais uma invenção aí que acabou dando certo, enfim. E eu só não me dediquei mais a isso, porque realmente é uma coisa que exige muita atenção e muita dedicação. Realmente então, eu acabava aproveitando os convites que me chegavam naturalmente. Eu me virava para encaixar na minha agenda. Para ser mais sucesso, eu teria que ir atrás, teria que investir um pouco no Rio de Janeiro, na Minas Gerais, no Paraná, enfim, nas outras capitais, outras cidades, mas realmente toma muito tempo. Sim. Lembra de alguma piadinha dessas para contar aqui para gente? Olha, tem... outro dia eu tenho uma vizinha minha que é bruxa. Eu acho que todo mundo deve conhecer uma bruxa na vida, né? Mas eu tenho uma vizinha minha que é bruxa de verdade. E eu estava conversando com ela outro dia, ela estava contando, antes da pandemia, que ela não estava se sentindo bem, e ela procurou nos manuais dela, lá, nos livros de bruxa, um remédio para o problema dela. Ela não achou, ela acabou fazendo o que? Ela foi ao médico. Eu falei, vai ao médico, né? Apesar de ser bruxa, vai ao médico. Ela acabou indo ao médico.
E chegou lá no médico e contou o problema dela. Falei assim, doutor, eu estou com uma coisa muito estranha. Toda vez que eu falo a palavra mágica, abracadabra, alguém É. some. Doutor? Ah, Doutor? mas eu continuo aqui, então vamos continuar essa conversa. Se Mas não sou gostaram, eu clica o que falo, dedinho não no sou eu. coração. Hã? Ela que fala isso, não sou eu não tenho esse poder. Eu posso falar abracadabra normalmente que não acontece nada. Muito bom. Paulo, e o saco de gatos? Como foi isso? Juntar os amigos e cantar e compor? Mais uma área, um empreendimento do Paulo Tadeu S.A., né? Multiplataforma. Plataforma. Não, a banda, na verdade, é um hobby que eu tenho desde a minha adolescência. Eu e Sérgio Franco, um super grande amigo, a gente tinha essa banda desde adolescente. Assim, a gente se conhece desde os 13 anos, lá por volta dos 17, a gente começou a fazer umas composições, com 18 a gente montou a banda. A gente fez alguns shows naquela época de adolescência, depois a banda se separou e faz uns 15 anos aí a gente resolveu voltar. Uhum. Gravamos um CD, fizemos shows por aí e faz um ano mais ou menos esses shows todos com composições próprias, músicas de humor, e aí há um ano a gente criou um novo show só com músicas bregas dos anos 1970 e 80. É. E esse show se mostrou assim, um grande acerto, porque começamos a ter convite de um monte de gente, de pessoas, para festas, não sei o quê, e, logicamente, paramos por causa da pandemia toda, né? É. Então, a coisa mudou, mas tem sido uma grata surpresa, assim, ver o carinho que as pessoas têm por esse repertório dessas músicas dos anos 70 e 80, Lindomar Castilho, É. Bando, enfim, tantos outros. Não, é maravilhoso. Eu participei de alguns shows em vários lugares muito diferentes, né? Desde da sua casa até aquele Café Pão que tinha em Moema. Isso. Vimos também aonde? Na Avenida Paulista, naquele vão que tem naquele shopping da Paulista. Apresentamos em Eu vários. sou uma telespectadora assídua das suas É, atrações. Que você legal. acompanha, realmente. Paulo, tem algumas perguntas que estão mandando aqui. Um deles, a Paty perguntando se o mercado de e-books ampliou a atuação da editora. Olha, as E pessoas têm sempre a curiosidade, pode falar. não, eu ia juntar com uma outra pergunta que vai na mesma linha. A Lúcia Faria perguntando como você encara o mundo digital e o seu impacto nas editoras, né? Dá para juntar as duas. Sim, o e-book, ele representa um percentual pequeno na venda de uma editora, né? Quando você compara com o livro impresso. O impresso ainda representa, sei lá, uns 90% da vida de qualquer editora. Você tem os Então, dois? eu tenho os dois. Tem os dois? Normalmente a gente lança o livro impresso e em seguida lança o e-book. É. Mas tem essa limitação, assim, o livro digital ele responde por um percentual pequeno, não só aqui, mas no mundo inteiro, nos Estados Unidos também, que é o maior, sei lá, é a parte forte do livro digital. Lá isso representa o quê? Uns 20% da venda do livro físico. Então, mesmo que a gente avance como nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma limitação grande, né? Legal. Então, assim, mas logicamente hoje faz parte do nosso faturamento, ele representa um percentual e a gente, logicamente, gosta muito dele e temos investido bastante. Daqui a pouquinho, inclusive esta semana, hoje ou amanhã, eu estou lançando um livro muito bacana que, inclusive, fala sobre pandemia, chamado Amor nos Tempos de Pandemia. Vou ver se eu posso colocar aqui para você, teus espectadores, a capa dele. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver se Que eu consigo legal, em primeira mão, aqui. olha só. Vamos ver em primeira mão aqui, ó. Olha que Amor nos... lindo! Que capa linda! É um Parabéns, livro com que lindo!
de muita gente famosa, a gente tem, vou falar rapidamente, porque são 25 autores, mas a gente tem, por exemplo, a Luísa Helena Trajano, a gente tem a Lucília Diniz, a Rosângela Moro, enfim, tem João Mentano, Alice Que legal. Ferraz, a gente tem muita gente participando, muita gente bacana participando dessa obra, que vai ter a renda totalmente revertida para o Hospital das Clínicas, no tratamento do coronavírus. Legal. Então, assim, quem Paulo, contribuir vai contribuir. legal. Nós chegamos ao nosso 21º minuto. Como você sabe, eu toco um sino. E uma última pergunta para você dar um tchau para todo mundo. O que você aprendeu nesse período de isolamento? Eu aprendi a ter um pouquinho mais de paciência, a saber que tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente tem que se resignar, enfim, com o mundo, com a situação, com as coisas que acontecem, mas logicamente não desistir, mas saber que tem coisas que a gente não consegue mudar. Tá bem. Muito obrigada. Um beijo para você. Um beijo para todo mundo que assistiu. Essa live vai para o IGTV, você pode conferir lá. Paulo, se você quiser olhar de novo e tiver alguma pergunta que você queira responder, você põe nos comentários lá no IGTV. E se você gostou, clica aí no coraçãozinho que eu vou ficar muito feliz. Um beijo para todos. Sábado, meio-dia, meu convidado é o Roberto Caruso, que vai falar sobre o despertar da alegria. Tchau! Beijo, obrigado, tchau.